Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 20 de outubro, pós-Atletiba. Tivemos o clássico Atlético e Curitiba no Couto Pereira e estão aqui Carneiro Neto e Augusto Mafuz prontos para comentar esse 0-0 que foi uma derrota moral para o Atlético e um placar que ajuda o Curitiba, né? Devido às circunstâncias do campeonato. Foi bom para o Coxa o empate de 0-0. O Coxa está muito perto do acesso e o Atlético está numa situação bem complicada na busca pelo G4 da Série B. Bom, meus amigos, mas antes da gente começar, então fica aquele recado tradicional. Se você está nos assistindo aí no YouTube do 12 Esportes e ainda não é inscrito, se inscreva, clica ali no botão se inscreve, compartilha o programa com todo mundo e também, claro, deixa o seu comentário, a sua opinião, faça o programa conosco. É isso, meus amigos. Atletiba é o tema desse podcast. Eu acho que está todo mundo muito ansioso para ouvi-los. As colunas de vocês já estão lá no 12 Esportes. Vamos deixar o link aqui também para quem está nos assistindo ler as colunas de Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Mas eu pergunto para vocês: o que vai ser agora do Atlético e o que vai ser do Curitiba depois desse clássico que ficou no 0-0, Carneiro Neto? Não, você já quer falar do futuro? Eu quero falar do futuro, quero falar do presente. Vamos falar do passado recente, vamos falar muito do jogo. O jogo foi muito mal jogado, duas equipes tecnicamente sofríveis. O Curitiba, se tivesse realmente um grande time, já estaria classificado pelo volume criado pelo técnico Moza, pelas circunstâncias de defesa, de meio de campo, mas um ataque inofensivo. Então o Curitiba tem, na verdade, ele perdeu 2 pontos em casa ontem e tem perdido pontos em casa exatamente pela limitação técnica da sua equipe. Vai subir porque os outros são sofríveis, são horríveis. No caso, o próprio Atlético, porque o Atlético não tirou proveito, num jogo importantíssimo, do fato do Curitiba ter perdido de novo, né, o seu Bruno Melo, um jogador desequilibrado, foi expulso num clássico por um motivo bobo, brigar por causa de arremesso manual. E no campo de defesa do Atlético ainda. E daí é um jogador, ou ele tem que ser advertido ou afastado do grupo, não sei. Eu, se fosse dirigente, mas tomaria uma atitude. O Moza já fez a defesa dele, né? Agora, não, faz. Claro. O técnico vive para isso. O técnico mais parece babá, cuidadora ou cuidador do que propriamente um orientador. Claro, tem que ter autoridade. Como foi o Felipe Luiz com o Pedro. Exatamente, tá aí. Enquadrou o Pedro e o Pedro voltou a jogar bem. Agora, no caso do Atlético, me desculpe, um time precisando de gols, precisando de resultado. Já fez o papelão com o Avaí no domingo anterior e não consegue fazer um golzinho. E quando vai, tem um pênalti, vamos dizer, a seu favor, as excelências do VAR decidiram que não foi, porque houve uma falta no início do lance muito duvidosa. Porque o Viveiros é um jogador forte, ele escorou o Maicon fez o gesto, né, artístico, e daí o VAR acreditou. E o seu Daronco, que é um péssimo árbitro, também. E assim o Atlético está numa linha de tiro. O Atlético parece aqueles parque infantil que vão passando assim, eles vão atirando, pá, pá, pá. Uma hora certa e acabou. Fica mais um ano na segundona. O meu amigo Mafuz. Eu escrevi que a expulsão do Bruno Melo foi um desastre para o Atlético. Atrapalhou o esquema. Atrapalhou o Atlético. Porque, veja só, é uma incoerência terrível. Mas existe uma lógica, às vezes, na incoerência. Por quê? Porque mudar o jogo quando você é preparado para um tipo de jogo é muito para a cabeça do Odair Hell. É muito. Nunca... Ó que o Atlético teve péssimos técnicos. Técnicos ruins. Mas eu nunca vi um técnico tão limitado quanto esse rapaz. Entendeu? E ainda ele respondendo a excelente pergunta do repórter Edson Tomás. Da onde que é o Edson? Da CBN. Da CBN, mas muito bom. Se você fosse o dirigente, você mandaria o Odair embora? Ele disse que renovaria por 2 anos. Ele está brincando.
Ele está brincando. Agora, está certo o Carneiro? O Atlético foi incapaz, agora foi incapaz a partir da falta de recursos do banco. Ele não tem um treinador que tenha o mínimo de lucidez para se aproveitar aos 25 minutos de jogo, 11 contra 10. O Atlético foi um embolado, um bolo. No segundo tempo, então, foi um desastre, mudando funções, mudando esquema. Mas, Mafuz, aí eu te pergunto, essa incapacidade de fazer um gol, tendo a superioridade numérica... Mas não chegou, o lance não chegou no gol. Mas ela é culpa do Odair, que não soube organizar, ou dos jogadores? Não, ontem, especificamente ontem, foi do Odair. Mas os jogadores são muito fracos. Também, que é muito evidente. medíocres. O técnico tem que mostrar alguma coisa. Péssima Carneiro. defesa. É culpa da diretoria, que montou mal, não planejou. O Atlético, se você pegar aí nos últimos... nós estamos em outubro. Exato. Nos últimos 20 meses, é isso? Um pouco mais, um pouco menos. O Atlético trocou 7 treinadores. Ora, o treinador tem que ficar no clube uma temporada, 2 até 3. Agora, o Atlético não tem comando Depende no futebol. do treinador. Mas tudo bem. Mas por que não seguraram o Cuca, por exemplo? Que é melhor sim. que todos juntos. Por mas causa de gestos pessoais. Ele não está me respeitando. Eu sou o dono do clube. O bom velhinho está nervoso. Só que não dá resultado, amigo. Você tem que trabalhar com lucidez e inteligência. O que fizeram com o Thiago Nunes no Atlético foi uma vergonha. Um baita treinador. Tanto que está aí, semifinalista da Libertadores da América. O Atlético teve outras opções, do próprio Guanais, que está dando um show no Mirassol, e deu um show no Operário, esteve no Atlético e foi mal aproveitado. Então o que falta no Atlético é gente que entenda de futebol na administração geral. Quando tinha ou o executivo profissional de nível, ou o amador institucional, o futebol do Atlético foi respeitado e vitorioso. Mas, agora os jogadores são fracos. Mas, Carneiro, quem contratou esse bando aí? Tudo bem, Carneiro, mas tudo bem. Mas não é muito diferente de todos os outros atualmente. Nós vamos falar do presente aqui. Do passado, essa é uma crítica que não se apaga, Carneiro. Nós vamos repetir aqui e sempre com a razão, de que é tudo consequência de erros anteriores. Mas vamos falar do presente. Do presente, eu não acho que o problema do Atlético, neste momento, seja matemático. Eu estava fazendo uma análise hoje cedo da tabela. Vão começar os confrontos diretos entre os concorrentes do Atlético. O único confronto direto que o Atlético tem é contra o Goiás. Que já saiu do G4. Né? Que já saiu do G4. O problema do Atlético é o técnico e o jogador. Como não dá mais para contratar jogador, tem que ter um movimento para que esse técnico erre menos. É aí, sim, que falta o diretorzão do Atlético. São 9 confrontos diretos até o fim da Série B. O Odair Helma está como chefe, ele está largado lá. E tudo pesa sobre as costas dele. E é muita coisa para ele. Agora ele é bom treinador. Ao contrário do que o Mafuz fala. O Odair Helma conhece futebol, fez um belo trabalho onde passou, no Internacional inclusive, e fez o Atlético funcionar naquelas 7 partidas invictas. Foi o dedo dele, sim. Agora, ele não tem culpa se os jogadores são instáveis, são fracos, não correspondem. Quer dizer que os jogadores são instáveis quando ganham. E depois, na hora que tem que decidir, você não pode pôr a culpa no treinador. Mas não é questão só de treinador, é bobagem. Carneiro. O Flamengo começou a cair um pouco de produção. Os idiotas da crônica esportiva começaram a dizer que o Felipe Luiz, fica de olho no Felipe Luiz. Ele não é tudo isso. Ele não é um grande técnico. O Felipe Luiz tem proposta para trabalhar na Europa. Já tem. Mas vamos falar do Atlético. Então, peraí, não adianta falar de Felipe Luiz. Mas você não pode desmoralizar um profissional. Mas eu não estou desmoralizando, eu estou dizendo que ele é bom. Mas ele é fraco. Mas é a sua opinião. Mas não é a minha corresponde opinião. com a minha. Não significa que eu esteja desmoralizando. Mas quando eu respeito a sua opinião, quando eu tenho a minha. Sabe por que você defende o técnico? Para voltar e criticar a diretoria. Negativo, mas foi que eu gosto de maionese. Só você não sabe. Bom, então tá bom. Mas esse embate que é bom, ó. Vamos falar um pouquinho do outro lado.
do Mozart, do Coritiba. Com o resultado, o Coxa foi para 57 pontos. Eu vou pedir para o Júnior colocar na tabela, na tela, a tabela, né, do Brasileirão aí, a gente vê o Coxa com 57, depois tem Chapecoense em segundo, 54, Criciúma e Remo fecham o G4 54. O Novo Horizontino, 54 pontos, está fora do G4. E daí aparece Goiás com 52, Atlético e Cuiabá com 50. Essa é a tabela hoje, faltando 15 pontos a disputar, 5 rodadas. Com essa vantagem, né, para o quinto colocado do Curitiba, hoje é de 5 pontos. O Coxa está muito tranquilo para conseguir Exatamente, não só pela posição excelente que tem, e em razão dos confrontos diretos entre os outros. Aliás, não são 5, o Novo Horizontino tem 54, são 3 pontos, mas o Coxa tem vitórias a mais que o Novo Horizontino, então seriam basicamente mais 2 um rodadas. Ponto, mais um ponto. Isso. Como é que chama o número mágico para subir? Qual seria? Olha, tem especialistas que dizem que é 64, tem gente que diz que é 63. Quer dizer, o Curitiba está muito próximo. Oficialmente, para não ter margem nenhuma, é 66. Para não depender de ninguém. Depender de ninguém. Mas acredito que a classificação pode vir com 63 pontos, 64. Não, tudo bem, ele tem 57. Até 62. Ele precisa de mais 2 vitórias. Sim, basicamente. Agora, e a tabela do Curitiba é tranquila. O que eu lamento no Curitiba é o desperdício. Né? Porque o time do Curitiba, a gente sabe, tem limitações também, o ataque é fraco, mas tem grandes potencialidades. Ele poderia estar numa situação muito melhor, claro, pelo que desenvolveu ao longo da temporada. Então eu acho a posição do Curitiba é tranquila sob o ponto de vista matemático, mas sob o ponto de vista de espetáculo, de apresentar um grande time, um grande jogo, tem razão aqueles coxas que acham que precisa de uma reforma no elenco para a primeira divisão. Carneiro, os próximos jogos... exigir mais do que isso, Carneiro. Ó, os próximos jogos do Curitiba, ele vai jogar contra o Volta Redonda fora, time que está brigando para não cair, CRB em casa, depois Paysandu fora, time que está virtualmente rebaixado, Atletique, mais um time que está na zona, e Amazonas. Essa é a tabela do Curitiba. Mas, Mafuzzi, deixa eu te perguntar uma coisa. Me chamou bastante a atenção mesmo jogando com um a menos, né, com a expulsão do Bruno Melo, o Curitiba segundo ficou tranquilo. Tempo, o técnico deu um banho. Ficou tranquilo. Mas o técnico, no intervalo, arrumou e parecia que era o Atlético que estava com 11. A gente não conseguia notar essa diferença numérica no jogo, né? E essa acho que foi o 7º empate em 0-0 do Curitiba na temporada, mas o Coxa chegou a 18 jogos sem sofrer gol na Série B, Carneiro. Agora, essa questão do Atlético, de não chegar, de fazer o gol, aí é um misto do treinador que não consegue dizer aos jogadores, mostrar a eles como é que tem que se comportar, e a inabilidade técnica, ou seja, o Atlético não tem jogadas trabalhadas, porque falta ao Atlético ainda o meio de campo. Tem o Zapelli, que às vezes alterna bons e maus momentos, esse Dudu, que é uma revelação, mas falta o jogador de classe, o jogador de categoria, como é o Josué no Curitiba, como é o Everton Ribeiro no Bahia, que eu já falei há 2 anos atrás, que consertaria o time do Atlético. Aliás, a burrice da diretoria do Atlético foi perder aqueles experientes, né? O Alex Santana, o menino, o Moura, né? Que foi para o Vasco da Gama, o Moura. Jogadores experientes, jogadores tranquilos. O Atlético não tem. O Atlético tem um bando de louquinho. Eles correm para lá, correm para cá, e daí os atacantes também correm. Se Leãozinho corre, o Viveiros corre. Corre o time do Atlético, que parece um bando. Não tem organização de jogo. Mas vem cá, não tem organização de jogo por causa do técnico ou por causa da mediocridade do time? Para mim, 70% mediocridade dos jogadores e 30% o treinador. Só que esses 30% do treinador são mais importantes que os 70%. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Acho que a gente tem que abordar esse assunto. O lance... E também não vai resolver aqui o problema. Por quê? Porque o Petralha, ele fez tanta bobagem em matéria de treinador, colocando e tirando, sem nenhum projeto, que ele ficou com trauma de mudar treinador. Porque no fundo, eu conheço bem o Mário Celso.
ele acha que o Odair tá indo mal. E até engraçado, o Atlético nesse ano só teve o Maurício Barbieri e o Por causa Odair. do trauma que o Petralha pegou de mudar toda hora de treinador. Sim. Pode ter influenciado, sim. O Mafuz tem razão. Fizeram tanta besteira o ano passado, a partir da... Primeiro que contrataram mal o Osório. Não só no Eles não passado, o conheciam Atlético o tem Osório. um histórico. Veio um agente, o Atlético quem manda no Atlético são os agentes, os empresários. E é um clube de negócios. Então eles puseram na cabecinha do presidente para pegar o Osório. Todo mundo sabia que o Osório é um homem complicado. Aí, não, vamos limpar a barra e trazer o melhor, o Cuca. Também não seguraram o Cuca. Os outros, tudo um lixão. Né? Tudo porcaria. Espiral de erros. Eu não lembro nem o nome. O Lúcio Gonzalez, eu me lembro. Varini, né? Como é o nome? Varini, Martim Varini. E outro? Lúcio Gonzalez. Depois o Lúcio. Não, teve mais 3 depois do Cuca. Não, mas É que foram teve, aqueles... teve um interino, o Juca Antonello, foi interino. Isso. Família Antonello, conheço muitos. Agora, meu amigo, como é que se quer dirigir futebol sem ter um diretor de futebol que entenda de futebol? Não adianta ficar em casa ou na sede do clube com o telefoninho e os agentes oferecendo. Ó, esse técnico é bom, esse diretor de futebol executivo é bom, esse ponto esquerdo você nunca viu. Por isso que vem esse bando de medíocre, porque não tem filtragem. Se não tiver filtro para selecionar, você não precisa contratar como o Atlético contratar 40, 50 jogadores. Mas tudo bem, Carneiro, vamos falar agora. Não, agora não tem solução, não meu amigo. tem solução? Não, o Atlético é franco atirador. Ah, sim. Está na pior. Acho muito difícil o Atlético subir. E não adianta, pode ser contra qualquer um, porque é a pior Série B do Campeonato Brasileiro da história de todos os tempos. Eu nunca vi tanto time ruim. Pois reunido. eu vou arriscar, eu acho que o Atlético ele pode não subir, mas ele vai até o final brigando com chance de subir. Ó, o que você adora aqui, Mafuz, a matemática. Hoje, Vamos lá. A matemática aponta que o Atlético tem 24,6% Já é alguma coisa. da chance de subir. Mais que o Goiás, que tem 2 pontos a mais. Exatamente. Goiás, por causa dos confrontos diretos, tem 20. Cuiabá, 8,9. O Remo, que eu acho que é um dos times que vai entrar, 49,2. Novo Horizontino, que está atrás do Remo, mesma pontuação, mas aparentemente tem uma tabela melhor, 59%, Criciúma 68%, Chapecoense 68% e o Coritiba 93%. Agora eu vou falar um negócio, se o Carneiro abordou que o Coritiba para a Série A tem que mudar. Se não, tem que mudar não, ele tem que reformular todo o time, à exceção do goleiro, do Jaci, que é um belo zagueiro, e do Ronier. O resto não serve nem para banco. Isso se não forem negociados, alguns desses jogadores também, né? Exatamente. Isso se não Mas forem o negociados. Curitiba se dá bem por causa do sistema. O Curitiba tem técnico. O Mozart conseguiu ajustar a linha de zagueiros, porque o Jaci era volante, né, no Atlético e no Operário. E ele adaptou bem com o Maicon. E o Curitiba ganhou unidade. Essa que é a importância do futebol bem elaborado, bem trabalhado. O meio de campo, eu acho que o Seba Gomes deve permanecer, o Josué deve permanecer. Acho o Lucas Ronier negociável. Não é um jogador para decidir, não. É um jogador meio de vitrine. Eu passaria para frente. E contrataria jogadores de melhor postura técnica. O futebol caiu tanto o padrão técnico, por causa da velocidade do jogo, que quando você vai montar um time, às vezes é melhor pegar um mais experiente, um pouquinho mais veterano, do que meter só um menino. Os meninos são muito aloprados. Veja o Vitor Roque, levou 3 anos para brilhar efetivamente. Você vê como o futebol moderno é difícil. Citando um exemplo, ele pintou no Atlético, foi para o Barcelona, passou pelo Betis, Real Betis Balompié, e acabou acertando no Palmeiras. Por quê? Porque encontrou um ambiente, encontrou um treinador, encontrou jogadores experientes, um Rafael Veiga, entendeu? Esse Flaco, uma contratação ótima do Palmeiras. Aí o Vitor Roque deslanchou. Então, futebol é aquela palavrinha mágica, casamento. Se não tiver casamento do goleiro com os zagueiros com o primeiro volante, com os meias, o meia armador e o meia ponta de lança, os alas e o ataque. O Atlético, por exemplo, não tem nada de casamento. É um bando. Eles põem lá para treinar, vamos ver o bando aí, o que é que dá. Sacode e às vezes não sai nada. Mas é isso o Curitiba que acontece. Saiu. Mas o sabe Curitiba por quê? sacudiu Porque e saiu. tinha o Mozart que organizou.
Casamento, acho que no Atlético é só o coletivo quando tem na arena lá, né? Não, porque você contrata mal. Quando você investe errado no jogador, porque o jogador, antes de você contratar, você tem que avaliar todas as características dele. É isso que eu aprendi em futebol, é isso que eu fiz no futebol, quando me pediam opinião. Tanto no Curitiba, no pessoal do Colorado, no Atlético também. Amigos meus, que eram presidente, diretor de futebol, trocavam uma ideia. Né? O cara me lia, eu me ouvia. O Carneiro entende. Então eu ia lá, jantar com o Evangelino, jantar com Dibe, do Paraná Clube, Hernani Buchmann, da Cipiana, no Paraná Clube já. E, no caso do Atlético, todos eram meus amigos, porque afinal era o time que é da minha família. Meu pai era atleticano, foi conselheiro, etc. E o Mafuz sabe disso. A gente conversava abertamente, não é cornetada, não é pitaco, é trocar. Olha, nós estamos querendo contratar vamos supor, o jogador, a dupla Didi e Nivaldo. Me colocar nessa situação. Contratar Didi e Nivaldo, que era a dupla do Grêmio do Maringá, o Tonico Lick era o presidente, Hélio Alves, o diretor de futebol. E daí, num encontro, numa conversa, os dois me perguntaram: o que você acha de Didi e Nivaldo? Eu digo, é bem equilibrada. É uma boa solução. E o Atlético acertou em cheio. Porque eles já tinham o casamento feito lá no Maringá e trouxeram aquele entrosamento para o Atlético. Foi como o Curitiba fez com o pessoal do Jandaia, lá atrás. Que ele trouxe o Antoninho, o lateral, Coutinho, o Kozilek e o Servilho. Trouxe 4 jogadores de um time, só que os 4 já se conheciam. Agora, o Atlético traz colombiano, venezuelano, baiano... Pois é, mas num evento social, Petralha andou falando que nós hoje não entendemos nada de futebol. Mas eu também, eu não entendo de muita outra coisa. E ele entende. E eu não vou dizer o que é. Mas ele entende muito de coisas que eu, graças a Deus, não entendo. Ele mesmo disse que não entende de futebol, exato, ele próprio, né? Só pra gente finalizar aquela questão do pênalti ou não. O lance entre Jaci e Viveiros, aquele contato foi pênalti pra vocês? Pra mim foi pênalti. Foi pênalti. Não houve falta. E a falta no Maicon, que não seria o Viveiros com o Maicon. Foi uma disputa de bola? Foi um erro da arbitragem. O Atlético foi prejudicado nesse lance especificamente. Mas também poderia ter feito o gol em outras circunstâncias se tivesse um time organizado, treinando jogadas, entendeu? O Atlético não vai na linha de fundo. Porque a melhor jogada é ir na linha de fundo, alguém toca para trás, vem um e mete para dentro. O Atlético não tem isso. Eu estava lendo no sábado The Sun, que não que eu saiba inglês para ler uma matéria inteira, mas tem o tradutor, né? Então, a Premier League já está adotando isso. A Espanha começou a adotar, vai começar a adotar no Real Madrid e Barcelona no sábado, e a Itália também. A função do VAR passou a ser exclusivamente para alertar o árbitro para revisar um lance. Revisa o lance. Ele não pode mais dar palpite na hora que o árbitro for ver o lance. Eu acho que é perfeito isso, né? A decisão tem que ser do árbitro. É só um acessório. O VAR passará a ser apenas um acessório. Exatamente. E não o piniático. Ele não pode decidir. Influenciador, né? Influenciador hoje. Porque o árbitro tem que ter personalidade. O árbitro de campo, que eu digo, que está com o apito na boca. Agora, os do brasileiros, não. Eles são submissos ao VAR. Ao VAR. Por isso que esse campeonato brasileiro está uma bagunça em termos de arbitragem. Está todo mundo reclamando. Inclusive aí no clássico Palmeiras e Flamengo houve reclamações. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estava aqui pensando... Será que depois do jogo, o Odair chamou muito a atenção na entrevista coletiva? Ele... Está desviando a atenção. Durante o jogo, teve a questão que ele foi atingido por uma pedra de gelo, caiu no gramado e tudo mais. Claro que ninguém está defendendo aqui tirar o objeto... Mas não precisava aquele escândalo, né? Em ninguém, né? Não precisava. Mas depois ele reclamou do Ronier, disse que tem que abaixar a bola. O Mozart defendeu o Ronier, disse que talvez o Odair não entenda a rivalidade, deu uma... Tá desviando de assunto. É o tipo do camarada que, para esconder os erros que pratica, toca em outro assunto e desvia. Faz aquela cortina de fumaça. Exatamente.
Você não acha que ele está desviando demais essa atenção? Até para tentar preservar os jogadores dele, o elenco dele, para as últimas 5 rodadas, Carneiro? Não, o Odair Helma está estressado porque está abandonado. Não tem um diretor de futebol, não tem um vice-presidente de futebol que lhe dê cobertura. Ele fica sozinho lá no CT do Caju com alguns funcionários, alguns executivos que não entendem nada de futebol. Esse é o problema. Ele está exausto, ele está estressado. Então, o que vai fazer? Ou você compreende, que também não vai trocar de técnico agora, faltando quantas rodadas? 5. 5 rodadas? 5 rodadas. Não adianta, agora não tem. Vai com o que tem e vai. Eu acho muito improvável que o Furacão consiga a classificação. E o Atlético vai precisar de novo de uma arrancada, né? Teve 8 vitórias, 7 vitórias e um empate naquela. Ele tem que ganhar todas. Tem, ó, Atlético vai jogar contra o Amazonas, depois Goiás, Volta Redonda, Ferroviária e América. O único confronto direto é o Goiás, que tá mal, tá em queda, e tem que ganhar esse jogo. Quer dizer, só depende do Atlético agora. Se ele fizer 12 pontos, Amazonas, Volta Redonda, Ferroviária e América, vai para 62. 12 pontos. Vai decidir com o Goiás. O jogo de Goiás vai decidir. Pode decidir. Se fizer 1 ponto, chega naquele 63, que talvez classifique. Mas assim, o Atlético não tem mais margem de erro. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu quero evitar de projetar o Atlético outra vez na segunda divisão, porque você não sabe o problema que vai dar. O Atlético, mais um ano na segunda divisão, ele vai ter tantos traumas financeiros e administrativos que você não imagina o que vai acontecer. Uhum. Tem essa dívida com a Paraná Fomento, a administração do clube parece um governo do PT, é tudo estatizado, é muito cara a administração, não vai ser fácil o Atlético viver o ano que vem numa segunda divisão. A gente não falou aqui, mas o Operário venceu o Volta Redonda 2-1 lá em Vila Oficinas, abriu aí mais 3 pontos e aparentemente agora está mais tranquilo para essas últimas rodadas e não vai correr risco de rebaixamento. Lamentavelmente o Alex começou bem, mas o elenco do Operário é tecnicamente limitado. Esse é o problema do futebol. Não tem jogador, vai fazer o quê? Aí o Atlético, o Operário ainda contratou aquele veterano que era do Atlético, o Cittadini. Machucou? Veio machucadão já. Não pode, tem que fazer, como eu disse, uma avaliação bem feita antes da contratação. Mas o empresarião vai lá, faz a cabeça do dirigente e contrata. Então eu acho que para o Alex e para o Operário foi muito bom, porque ele livrou pelo menos o fantasma de cair para a Série C. O fantasma livrou-se do fantasma. Livrou-se do fantasma, um fantasminha que vinha vindo lá do estádio do Guarani. Agora, o ano que vem, se o Atlético não subir, nós teremos Londrina, Operário e Atlético na Série B. Uhum. E daí vão subir o Coritiba e esses outros, mas vão cair também, até o momento, só times medianos. Não tem nenhum grande, assim, seriamente ameaçado. Tem Juventude que está... Juventude... Esporte. Fortaleza, Esporte... times medianos. E o que representa isso? Que a Série B do ano que vem não vai ser tão forte. Por exemplo, vai ser igual essa. Exatamente. Vai igual ser uma repetição. Porque não vão ter um Santos, um Corinthians, né? Um Botafogo, eventualmente um Corinthians. Hoje, na zona de rebaixamento Brasileirão, tem Vitória, Fortaleza, Juventude e Esporte. Mas o Santos ali tá flertando. Mas o Neymar vai voltar e vai salvar. Mas eu vou o Neymar vai descer do céu, joga as muletas eu não quero antecipar esse debate, mas o presidente Mário Celso Petralha tinha que fazer um sacrifício e se mudar para o CT do Caju hoje. E antes do Atletiba ele fez 2 reuniões cobrando. Porque tem que se mudar, deixar um pouco a mansão de Campo Comprido e ir para o CT do Caju, porque lá só tem incompetente. Ele, pelo menos, tem a hierarquia, né? Ele impõe uma autoridade.
Se Petralha não se mudar Eu para o queria CT do só Caju, terminar, o eu só Atlético quero cai? terminar. O Atlético não sobe? Não, o Atlético não vai cair. Não sobe. Não, o Não Atlético sobe. tem que O subir Atlético para a Série A. não sobe, ele tem Aliás, que o subir para a Atlético Série A. É vergonhoso para o Atlético, para a torcida, para a história do clube, ele ter caído Claro. Exatamente. pelo investimento que foi feito. E agora está sendo pior, o vexame é maior agora, se ele não conseguir voltar. Porque eu quero só falar do drama financeiro, porque você não pense que essa turma que veio da Colômbia aí é barata. Tem jogador ganhando muito aí. Além de que foi pago os 27 milhões Pelo foram pagos Viveiros. viveiros. Uhum. Quer dizer, vai ter que reformular outra vez o plantel, o elenco. Uhum. Porque é muito caro Sim. para suportar um campeonato estadual, já para começar a segunda divisão. O presidente Petralha tinha que ir lá para o CT do Caju, morar no CT do Caju, porque senão o Atlético vai entrar em parafuso em 2026. Esse calendário maluco que a CBF fez para o próximo ano, a primeira divisão começa no final de janeiro e a segunda. Em março. Março. Então, março, melhor. Tem mais tempo para preparar. Não, mas isso precisa é uma de ter hipótese, gente né? capaz no clube para selecionar os profissionais. Senão Mas vai ser mais do mesmo. Mas ainda eu acho que o Atlético vai conseguir essa vaga. Vamos ver, isso são cenas aí dos próximos capítulos. Em breve voltaremos aí com Carneiro e Mafuz. É isso, pessoal, terminamos. Mais alguma coisa para dizer? Vamos só dizer que ganhamos a eleição no Curitibano. Joel Neto e o Abade ganharam. Deram um show, primeiro lugar. A situação ficou em terceiro. E a próxima eleição que me interessa é novembro do ano que vem. Não, 2027. Não, O Atlético é 2027. o Atlético só 2027. É 2027. Então já. Até lá eu desisti de tudo. Eu sugiro ao Mafuz, para esperar até lá, ele adquira uma cápsula e fique em órbita da Terra, ou vai para Marte de uma vez já direto, e daqui 2 anos você volta. Bonito, com o ombro no lugar, tudo certinho. E Gravidade zero, né? gravidade zero para ver como é que está o ambiente político no Clube Atlético Paranaense. Muito bem, meus amigos, voltamos a qualquer momento com o podcast Carneiro e Mafuz. Tchau, tchau.